conheço algumas mulheres, mas não conheço todas. E aí hoje eu vou conduzir aqui o início da reflexão para a gente poder adentrar na nossa aula, né? Gente, o tema de hoje é desperdício, né? E aí hoje eu fiquei refletindo de tarde, pensando sobre o que é um desperdício e o que são as coisas que a gente desperdiça e que a gente não pode desperdiçar. E aí, numa confecção, queria também que vocês participassem, colocar aí no chat o que a gente não pode e o que a gente desperdiça, às vezes, numa confecção. Aí eu pensei, pode ser desperdiçado linha, né? Se foi utilizado, se errou uma peça e perde a linha, pode ser desperdiçado o tecido, não é? O tempo, muito bem. Uma agulha que quebrou porque foi utilizada de maneira errada, não é isso? E aí, eu também pensei que a gente está tratando não somente da gestão dos empreendimentos, mas a gente também está refletindo toda a aula sobre a gestão do nosso bem-viver, da nossa qualidade de vida. E dentro do nosso bem-viver, a gente também tem coisas que a gente não pode desperdiçar, não é? E aí também eu queria que quem quiser pode colocar no chat aí coisas que a gente não pode desperdiçar na nossa vida. A gente não pode desperdiçar tanto na competição quanto na nossa vida o nosso tempo, com coisas que talvez não agreguem, né, na nossa vida. E aí, pensando sobre isso, né, essa minha reflexão de hoje, a gente tem uma missão para fazer o nosso caderninho do bem viver, que, relembrando, né, a proposta é que cada aula a gente pegue uma folha que seja de tecido, de tamanho 20 por 15, e no decorrer da aula a gente faça nessa folha algo que represente o que a gente aprendeu. E aí hoje, pensando em desperdício, eu queria propor para vocês que essa folha fosse feita pensando justamente numa coisa que a gente não pode desperdiçar no nosso bem viver, na nossa vida. E aí vocês podem utilizar para construir essa folha materiais que poderiam ser desperdiçados, que vocês têm aí em casa. Pode ser linha, pode ser linha de crochê, pode ser Isso, Denise, água a gente não pode desperdiçar, é muito importante para o meio ambiente. Inclusive, o nosso próprio material de confecção não pode ser desperdiçado, porque ele vai voltar para o meio ambiente. E aí, para isso, essa é a proposta, né? Que o nosso caderno, nossa folha de hoje, seja a representação do que a gente não pode desperdiçar no nosso bem viver, utilizando matéria-prima que a gente, por exemplo, jogaria fora. E aí, como exemplo aqui, a minha folha de hoje é um pedaço de perna de calça, que eu cortei porque eu estava enjoada da calça, e eu pensei, não, vou cortar, vou fazer uma bermuda, e aí sobrou aqui. E aí, o que é que eu fiz com a perna da calça? Foram duas calças. Eu cortei e fiz um novelo que vai se tornar uma bolsa no futuro, quando eu tiver o tempo de fazer com crochê, né? Que eu faço crochê. E aí eu peguei um pedaço dessa perna e fiz a minha folha de hoje como exemplo para servir de inspiração. E aí eu pensei, o que é que a gente não pode desperdiçar de mais importante que a gente tem? Que é a nossa vida, né? Então eu escrevi, cortei com o próprio jeans e escrevi, vai estar ao contrário, né? Mas aqui eu escrevi vida, colei, pintei, e esse material aqui que eu colei também é um material que foi um teste, né, de crochê que eu fiz. A gente faz testes às vezes e não usa, né? Então eu fiz aqui, recortei, quer dizer, costurei aqui, colei, e essa é a minha página de hoje. Eu espero que ela sirva de inspiração e que ela prepare a gente para o que a gente vai estudar hoje. E com isso, eu não sei se Lara já está aí, mas eu vou passar a palavra para ela. Enquanto isso, eu estou aqui também no meu crochê, assistindo a aula e aprendendo com vocês. É isso, boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada, Júlia. Lara, está por aí já, né? Boa noite, gente. Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim? Sim. Bom, vamos fazer uma breve apresentação, né? Primeiro, antes de começar a aula. Me chamo Lara Ossina. Eu faço engenharia têxtil na UFRN, estou para terminar no final do ano.
Atualmente, eu faço estágio na Vicunha Texto, que é uma fábrica de tecidos do segmento de jeans, e eu faço parte do setor de planejamento e controle da produção. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente iniciar nossa aula. Além de nossa bolsista, né? Engenheiro Sem Fronteiras. Esqueci de falar. Eu sou bolsista do Engenheiro Sem Fronteiras, né? Estou desde o ano passado, fazia parte do projeto Lean, e aí migrei agora para o projeto Rede, estou há pouco mais de 2 meses no projeto. Conheci vocês um pouquinho só, né? Que a gente só teve a oportunidade de encontrar vocês no planejamento estratégico. Espero que ao longo do ano tenham muito mais encontros, né? Que eu possa ver vocês de pertinho. Espero que a aula ajude bastante vocês. Eu vou só compartilhar a tela. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Sim, Acho que só não está na primeira página, né? Ah, meu Deus. Perdão, gente. Estava só olhando se estava tudo certo aqui. Pronto. Como eu estou compartilhando, eu não consigo ver vocês. Então, qualquer coisa, professora, você vai... se alguém levantar a mão, você pode só sinalizar para mim? Sim, sim. Obrigada. Bom, a aula de hoje, ela vai ser evitando desperdícios e fazendo com capricho. Como a Júlia falou previamente, né, nossa aula de hoje ela vai ser voltada para a gente refletir e para a gente ver onde a gente pode estar desperdiçando na nossa produção e também, né, no nosso dia a dia. A aula de hoje, vocês podem acompanhar ela pela cartilha, né? Ela vai começar da página 12 até a página 27. Não sei se todas já estão com a cartilha em mãos ou se todo mundo está com a cartilha impressa já para acompanhar. Mas se não, tudo bem, acompanhe aqui com a gente, não tem nenhum problema. O que é que a gente vai aprender na aula de hoje? Primeiramente, a gente vai aprender por que a gente vai evitar os desperdícios na nossa produção, qual a importância disso, os principais tipos de desperdício, né, que a gente pode ter na nossa produção, o que fazer também com os resíduos que vão restar, que vão ser provenientes desses desperdícios, os tipos de reaproveitamento e também o descarte de resíduo responsável. Por que evitar os desperdícios na nossa produção? Trabalhar com a confecção, trabalhar com a costura, ela não vai envolver apenas o costurar bem. A gente vai ter que também cuidar dos nossos materiais, cuidar do nosso tempo, da forma como cada etapa é realizada da melhor forma possível. Então, evitar esses desperdícios, ele vai ser uma maneira que vocês vão achar de também valorizar o trabalho de vocês, de economizar também os recursos, de garantir que a produção ela seja também sustentável e bonita, né? Sustentabilidade vai ser um tema que a gente vai falar bastante aqui hoje na segunda parte da aula. É um tema muito importante, né? Porque para além da nossa produção, a gente também tem que cuidar do nosso planeta, né? Que é onde a gente vive, que é a nossa morada, que é a nossa casa. Então, espero que a gente reflita bastante sobre isso hoje também. E antes de começar, eu queria saber de vocês quais desperdícios vocês acham que vocês praticam, vocês veem mais no dia a dia de vocês. Não precisa só ser na produção. Pode ser um desperdício que você veja no seu dia a dia. Então, se alguém quiser ligar o microfone, quiser interagir, fiquem à vontade. Vai ser muito bom interagir aqui com vocês e acho que a aula vai ficar melhor, né? A gente conversando entre a gente. Então, alguém quer se voluntariar? Gente, se alguém falou, não escutei, tá? Não tô escutando. Por enquanto, Boa noite. Levantou isso. Vai lá, Aparecida. Boa noite. Boa noite, sou Aparecida, da Associação de Artesãs de Campo Redondo. A gente aqui não costuma ter muito desperdício, porque antes de fazer as peças ou qualquer outro artesanato, a gente planeja, faz um planejamento para que
as bases, seja, se for o caso do corte, tenha bem pouco sobras. E aquelas sobras a gente reaproveita muitas vezes em outros artesanatos, ou se for muito pequeno, em enchimentos, ou produzindo um fuxico. É Perfeito. reaproveitável de todas as formas, até o limite. Ai, fico muito feliz em saber que vocês já estão praticando. Muito bem. Ó, nessa base aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é uma parte de um corte de um tecido, né, que sobra aqui a parte da orelha. A gente reaproveita, ó, serve para as meninas, né, aprender a pintura. Quando eu vou dar aula de pintura, eu reaproveito as sobras do canto, né, do tecido que ficou. E aqui já vai ser formado uma bolsa, ou botado se cria algo para esse retalho. Que bom, fico Muito muito lindo. feliz, Aparecida, que vocês já estão praticando isso e achei a ideia incrível, tá? Muito bem. Acho que já serve aí para as outras também se inspirarem, né, para fazerem também no empreendimento delas. E você, Eliana, que levantou a mão, o que você tem para nos compartilhar? Eu descobri, não tem muito tempo, tem uma semana, que eu poderia agregar um trabalho artesanal que eu faço para a costura. Olha que interessante, né? Eu já fazia, mas muito esporadicamente, né? Mas aí eu descobri que eu faço um botão para colocar nas saias, nos vestidos, nas camisas, colar, pulseira, anel, de um restinho que eu jogava fora. E isso faz agregar valores na moda. Olha que interessante. Então, eu passei a fazer os botões da catemba do coco, que eu jogava fora, o restinho que faltava. E aí eu fiquei muito feliz, porque na quinta-feira eu fui abordada por um rapaz que ele falou assim, queria comprar a cartela de botões, olha que interessante, a cartela de botões que eu tinha de mostruário e que tinha cola em cima desses botões. Ele disse, não, eu quero esses botões. Eu disse, mas você vai levar esses botões? Eles estão com cola. Aí, curiosidade, né? Ele disse, não, é porque eu vou levar para o meu alfaiate para trocar os botões da minha camisa para colocar botões da catemba do coco. Olha que interessante. E é um cara que nem brasileiro é. Ele é sileganês. Ele é engenheiro da Petrobras, engenheiro da UFRN, que trabalha com petróleo. Olha que interessante. E que isso era um desperdício meu, que de repente virou um negócio legal para a costura. Exatamente, essa é a ideia. Vocês estão num caminho muito bom e acho que vocês vão conseguir contribuir bastante aqui durante a aula, tá? Inclusive, eu amei a ideia também. Oi, boa noite. Mais alguém quer falar? Boa noite. Boa noite. A gente está aqui, eu, Maria Joséília, Mona Célia e Paula, assistindo pelo celular de Paula, tá ouvindo? Que a menina não conseguiu colocar, tá certo? Tá certo. Tá certo, Maria Paula, está registrada a sua presença e das demais que estão com você. Obrigada. Mais alguém? Eu faço crochê também. Tá ouvindo? Sim, Rafael. E a gente tem muita sobra de linha, né? Então, assim, eu aproveito muito, às vezes, para fazer customização de roupa, que a gente pode fazer várias florzinhas e fazer colorida, né? Aí eu faço, deixo sempre guardado, aí eu faço customização.
E tecido também, a gente pode fazer, aproveitar muito para fazer fuxico, para fazer bolsa, para fazer blusa, porque você pode fazer N trabalhos, né? Então, assim, Exatamente. nada é desperdiçado, tudo é aproveitado. Porque a gente que mexe com artesanato, às vezes a gente passa na rua, vê uma cadeira quebrada com 3 pernas, na cabeça da gente a gente já imagina um artesanato com aquilo, né? A gente aproveita tudo. Então, assim, eu faço muito crochê lá em casa e eu tenho bastante resto de linha. Sobras, no caso, né? Não é resto, são sobras. Aí eu faço bastante flores coloridas, faço cortina de rosas. Aí são muitas misturas de coisas. Você vai misturando as coisas, vai fazendo, fica lindo. Aproveita tudo, né? Perfeito. E bom que a gente usa a nossa criatividade, né? Exercita bastante. Vê uma coisa ali que você acha que talvez não tenha noção, e outra coisa que você vai utilizar, que vai ficar lindo, que vai ficar na moda, né? Como você falou, colorido. Mais alguém quer falar, gente? Oi, tá vendo Oi. boa noite. Essa pontinha Boa de linha aqui noite. que sobra quando você está bordando. Então, o que eu faço? Eita, microfone. Dependendo de quanto você tem, termina o seu bordado. Aí, como eu estou fazendo aqui, ó, aqui, certo? Então, eu terminei isso aqui. E eu não jogo fora essas pontinhas de linha. Que podia. Essa aqui não dá para nada, não. Então, vou botar num localzinho, é aqui. E depois, quando você vai bordar, dependendo do que você está fazendo, então você pode pegar. Eu pego principalmente quando eu estou rebordando uma chita, para fazer uma eco bag, para fazer uma nécessaire. Eu pego ela e eu faço isso. Junto todas, entrelaço ela todinha e eu vou colocando assim no meio para fazer o miolinho aqui. E com outra agulha você vai colocando que dá um efeito, um efeito colorido. Então fica muito bonito. E esse não é você podia até desperdiçar isso aqui, mas eu não desperdiço nem essa pontinha de linha aqui. Tá bom? Maravilhoso Obrigada. também, viu, Edneide? Amei a ideia. E eu gostei que vocês são muito criativas, gente. Eu já acho que eu jamais pensaria em algo assim. Vocês são muito criativas. Eu amei. Boa noite. Alguém mais quer falar? Oi, Boa Lívia. A noite. gente tem a Isabel que quer falar primeiro. Deixa ela falar primeiro e você vai na sequência, tá bom? A gente não vai esquecer de você, não. Obrigada, Lívia. Vai lá, Isabel. Oi, boa noite. Eu me chamo Isabel, aqui do grupo Sabores e Delícias do Marizeiro, né? Eu não faço crochê, não, admiro quem faz, eu sou boleira, tem eu e mais 2 colegas aí participando do curso, né? Nós trabalhamos nesse movimento aí, nós pesamos todos os insumos, não existe desperdício na nossa produção, de jeito algum, nada, é tudo pesadinho, tanto para 1 quilo de bolo, ou para meio quilo, né, para as bolachas de leite, para os biscoitos. Caso aconteça uma sobrinha, pouquinha do bolo, nós mistura com outra sobrinha e fazemos um pequeno bolo e lá a gente faz nosso lanche, né, para evitar desperdício. Mas a gente não deixa desperdiçar nada, né? Até porque desperdício é tempo, é vida, é dinheiro, né? Tem todo um custo, né? Dos insumos, do trabalho da gente, gás, né? É isso aí. Essas são minhas palavras. E parabéns para as Exatamente. mulheres que fazem crochê, né? Que é um belo trabalho. Admiro. E obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel, por compartilhar. Achei incrível também. Muito bem, né? Tudo bem calculado, tudo bem planejado para não ter, né, nenhuma sobra. E o que sobra, né? Sim, Vocês ainda podem comer, né? Coisa boa. Sim. Agora é a Lívia, né? Pode Cadê falar, você, Lívia. Lívia? Acho que Se você está falando, o falando, microfone tá não tá muda. ligado.
Eu me chamo Joelma, é porque eu entro pelo e-mail da minha filha, que é Lívia. Então tá bom, Joelma, certo. desculpa. Vai Bom, lá. eu sou da Associação Comunitária de Redenção e a gente também aproveita as sobras dos tecidos que a gente costura na overlock. Aqueles tecidinhos que sai cortado, a gente faz travesseiro, almofada. E o restinho de tecido a gente aproveita também para fazer tapete. Os tapetes de tecido, perfeito. muito bonito. Perfeito. Todo viu, Joelma? colorido. Vou até mostrar um. Mostra pra gente. Vou mostrar. E para quem não está fazendo, né, ainda esses aproveitamentos, pega a ideia das colegas. Olha só. Que lindo! É. Lindo, Joelma, amei. Trabalhado na mão. Incrível. E nós somos aqui de Redenção, município de Santo Antônio de Salto da Onça, da Associação Comunitária de Redenção. Trabalho maravilhoso. Obrigada, parabéns. Joelma. Tá bom, uma boa noite. Boa noite. E como a professora falou, né, gente, quem ainda não faz, várias inspirações para vocês, mais para frente também vai ter algumas inspirações, então já vão pegando aí. Vou dar, ninguém mais quer falar? Senão, eu vou dar continuidade. Certo. Vamos dar. Pronto. Vamos para os tipos de desperdício. Mas, afinal, quais são, né, os principais tipos de desperdício que a gente pode ter em uma confecção? A seguir, a gente vai identificar os desperdícios e vocês vão poder também fazer essa reflexão de se vocês sabem se existe esse desperdício na confecção de vocês, o que é que vocês acham. Vamos lá. Bom, primeiro, né, é o desperdício de materiais, materiais como tecidos, zíperes, linhas, botões e etiquetas, eles podem ser desperdiçados ao longo da produção. Esse tipo de desperdício aí pode acontecer principalmente quando se usa mais material do que o necessário, o que muitas vezes pode acontecer, né, por um erro de cálculo ali. Exemplo, eu tinha uma produção que eu ia utilizar 15 zíperes e a gente fez um cálculo que utilizaria 20. E aí, esses 5 zíperes que sobraram aí talvez fiquem por não ser utilizados, fiquem, às vezes, até esquecidos aí pelo meio da produção. Assim também, como entramos já nessa parte também de um dos principais desses tipos de desperdícios acontecer, também ser por falta da organização do espaço. Então, assim, se o espaço de vocês estiver desorganizado, ele vai acabar sendo um fator para aumentar o risco desse tipo de desperdício. Então, linhas emaranhadas, botões soltos, sujeira, viés esquecidos que vão acabar por não ser aproveitados em nada. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que estar de olho, tem que manter nosso espaço organizado para que, né, isso não aconteça, a gente não tenha desperdício de materiais, porque a gente sabe que a gente compra eles, a gente gasta dinheiro com eles, então é importante que eles não sejam desperdiçados. E uma dica, né, para vocês utilizarem para evitar que isso aconteça, é realmente calcular bem a quantidade de material necessária, né, que vocês vão utilizar naquela produção, manter tudo organizado, tentar ter uma linha de organização e de guardar todos os tecidos, as linhas, os aviamentos, tentar ter uma etiqueta ali para identificar o que é aqui tecido, aqui é linha, aqui são os aviamentos, o que sobrar já vai guardando, né, não deixa solto pela produção, porque é bem provável que aquilo ali acabe se perdendo em algum ponto. Então, é isso. Basicamente, vocês têm que se atentar muito. O necessário, principalmente, é se atentar a calcular bem, né, o que a gente vai utilizar na produção, que nem, ela falou aí o exemplo dos bowls, né, elas calculam muito bem para que todos os ingredientes sejam comprados
na quantidade necessária para não sobrar nada. Então, o ideal é que sempre seja isso, mas se sobrar, tentar organizar e não deixar isso se perder, porque, né, se perder ali na desorganização, é muito provável que ele não vá ser utilizado mais. Lara, a Lídia levantou a mão, eu não sei se ela quer falar agora. Quer falar, Lídia? A Lídia? Acho que foi sem querer, então. Tudo bem. Mas se alguém quiser falar, eu sei que a gente acabou de falar, né, sobre isso, mas se alguém quiser falar mais um pouquinho sobre, vocês identificam esse desperdício de materiais na produção de vocês? Alguém identifica? Não está escutando. Falhou a sua voz, Lara. Deu uma interferência. Repete a sua pergunta. Sim. Eu queria saber se algum de vocês já consegue identificar. Boa noite. Então, Boa noite, gente, dona alguém Nelma. consegue identificar algum desperdício de material na produção de vocês? Nós já estamos percebendo que vocês são muito organizadas e que vocês aproveitam tudo. Mas a gente gostaria também de saber se tem algum empreendimento que ainda não está com essa organização e que dificuldades vocês têm e que materiais, eventualmente, vocês estão perdendo, né? E, portanto, acaba sendo um desperdício, né? Tem alguém nessa situação? Ou todas estão muito bem na questão da sustentabilidade e no gerenciamento do desperdício? Que se sim, vai ser maravilhoso, né? Já é um ponto positivo aí para todas nós. Mas se não, a gente vai lidar com isso, né, na aula de hoje, trazendo mais exemplos e socializando, né, o que os outros empreendimentos já fazem. Vai lá, Maria. Cleiciane. Já dei boa noite, né, a todo mundo. A Lara, boa noite, Lara. Acho que só você não estava aqui quando a gente estava conversando. Para ser bem sincera, eu estou um pouco desorganizada com o meu ateliê, né? Eu estive doente e aí tá assim, daquele jeito, sabe? Parece que alguém chegou e bagunçou tudo. E aí, o que acontece? Eu comprei umas linhas esses dias, e aí, por essa falta de organização, um certo dia, há pouco tempo, eu fui procurar uma coisa e encontrei justamente 2 linhas que eu tinha comprado novamente. Eu tendo já, né? E às vezes a gente fica procrastinando, né, em parar um pouquinho, em organizar, porque a gente diz, se eu parar, eu vou atrapalhar aqui, vou atrasar uma encomenda, vou atrasar minha produção. Mas, vocês falando aí, o que eu pensei, se eu parar um pouquinho para organizar o meu material, eu vou poder ver tudo que eu tenho, né? E aí eu vou poder, porque eu tenho umas caixinhas e que eu boto o nome de tudo. Mas como eu vou lá e pego uma coisa e bagunço e acabo não voltando, eu acabei não voltando porque eu tive que me afastar por algum tempo, aí está tudo parado. Aí isso, a gente perde dinheiro, porque a gente tem material e muitas das vezes compra de novo, né? E aí a gente acha que a gente vai perder tempo organizando, mas na verdade a gente vai estar ganhando um tempão danado em manter o nosso espaço organizado, né? Então, muito bom aí a dica, muito bom essa aula, porque amanhã mesmo, amanhã não, amanhã eu estou indo para o hospital ficar com minha avó, mas sábado ou domingo eu vou estar organizando o meu espacinho. Eu me lembrei dessa questão dessa linha. Então, quem tiver com seu espaço desorganizado,
Não é perca de tempo, não. Você parar para ir organizar. Você vai ganhar tempo, porque tempo é dinheiro. Maravilha, Cleciane. Já já passa a palavra, Aparecida. A sua fala é essencial. Se todo dia, no final do trabalho, a gente parar e usar 15 minutos só para recolocar as coisas no lugar, são 15 minutos, gente. Agora, se a gente deixa acumular, a gente fica o dia inteiro depois para fazer esse ajuste. Dá muito mais trabalho. Então, 10 minutinhos, 15 minutinhos no final do expediente, colocar cada coisa no seu lugar é fundamental. Além disso, né, lugares apropriados. Quem aqui já perdeu tecido, ou já perdeu linha, ou já perdeu algum tipo de aviamento, porque não colocou numa caixa e pegou umidade, ou pegou poeira, manchou por conta de pegar sol e perdeu o material? Quem já aconteceu esse tipo de situação? Quem eventualmente não fez aquela amarraçãozinha final da linha e a linha se embaralhou com outra, e aí, ok, até podemos usar a dica do que já foi colocado hoje aqui e de fazer um miolinho e utilizar. Mas quem eventualmente já perdeu o material, não conseguiu aproveitar porque não conseguiu armazenar adequadamente, né? E aí eu passo agora a palavra para a Aparecida, depois tem a Elizabeth e a Edneide. Como eu já dei boa noite, né? É só para completar o que o Cleciane estava falando. Na questão da organização, a gente organiza aqui na nossa associação em um armário, né? A gente tem uma parte que é só fio, com todas as cores, porque quando a gente precisa, já está lá bonitinho, terminou, coloca no mesmo lugar. As linhas, né? A gente separa a linha. E os aviamentos, como bico, outras coisas que a gente, tudo separado. Aqueles pequenininhos, a gente costuma pegar caixinhas, né, pequenas, dependendo do que você vai precisar, e coloca, porque fica tudo organizadinho. Quando você precisa, você já sabe onde está e não perde muito tempo. Eu costumo ter essas organizações, né, eu gosto. Porque, como o Cleciane disse, a gente tira 10 minutos ou 15 para ter essa organização, porque facilita para a pessoa que está precisando, facilita para todos. É isso aí. Obrigada, Aparecida. Nós temos aqui a Maria Elizabeth. Ai, meu microfone. Boa noite, gente. Primeira vez que apareço para falar, né? Estou em todas as aulas, imagino que ela tenha falado. Então, eu já perdi muita linha, inclusive eu ganhei uma sacola de linha, e eu perdi porque a linha emaranhou e eu não consegui arrumar. E eu fiquei muito estressada e perdi muita linha. Então, hoje eu já faço diferente. Se eu pego uma linha, eu já consigo enrolar e colocar no lugar. Outra coisa que eu faço é que eu não consigo trabalhar se eu não arrumar o ateliê. Às vezes as meninas dizem, mãe, mas você arruma e depois você desarruma. Eu digo, mas eu não consigo trabalhar com ele desorganizado, porque aí a gente não encontra nada, né? E aí agora eu aprendi, eu me arrependi muito que eu perdi aquelas linhas, mas eu tenho certeza que nunca mais vou fazer isso. Que bom. Obrigada, que bom, Elizabeth. Maria. De nada. E Edneide? Conte o seu caso. Eu estou rindo aqui, porque nisso aí eu não sou organizada, não. Eu sou desorganizada. Agora eu sei onde está tudo. Sei onde está tudo. Agora, quando eu fico em casa, porque a sala ateliê, né? É na minha sala. Como eu moro aqui, em Natal, eu moro sozinha, num kitnet, então da minha sala é meu ateliê.
Mas aí eu já sei onde está tudo. Tudo eu sei. Agora, que organização não tem muito, não. Mas eu sei onde está. Aí, quando minha menina chega aqui e diz, ai, mãe, eu vou arrumar aqui. Arrume. Aí é pior, porque aí eu perco tempo para procurar o que eu quero, né? E eu digo, olha, por favor, quando vocês chegarem aqui, que a sabe desarrumar, se for para chegar aqui e dizer, mãe, eu vou arrumar, ó, para trás, nem venha, porque eu arrumo, aí tem hora que eu chego. Aí quando meu menino chega e diz, eita, hoje ela baixou uma arrumação nela, que ela arrumou tudo. Eu estava rindo aqui, porque tem hora que se eles pegarem, eu não sei onde está. Agora, eu botando, eu sei onde está qualquer coisa que eu procurar. Sério? Muito bem, Edneide. Só para fazer o registro aqui, a Mércia escreveu que ela já perdeu o tecido porque ela guardou num local que pegava umidade, né? E a Ciele disse que ela está com pérolas e coloca em vidros transparentes, e as fitas ela faz um laço para poder identificar, né? E aí a Eliane colocou que ela é muito desorganizada e ela costura e pinta. Muito bem, gente. É isso aí. Vamos avançar, Lara? Vamos. Bom, o próximo desperdício seria por falha ou erro. Então, assim, toda vez que uma peça ela precisa ser desmanchada, ela precisa ser refeita, ela vai haver ali uma perda de tempo, um desgaste, né, por parte de vocês, por ter que refazer algo que já estava, né, já estava concluído, e muitas vezes pode gerar um prejuízo, né? Então, às vezes pode ser uma medida errada, às vezes pode ser uma falta de conferência antes da costura, e isso vai gerar, né, o famoso retrabalho, que não né, faz a gente perder tempo, perder material também, então é algo importantíssimo para a gente se atentar. E uma dica, né, para a gente evitar esse tipo de desperdício seria sempre conferir as medidas, molde, detalhes da peça antes de costurar, ter um pequeno cuidado aí no início, né, vai evitar que você possa desfazer tudo depois. Então, assim, é como vocês estavam falando, um pouquinho de tempo que a gente, né, perde ali organizando, perde ali fazendo, conferindo as medidas, conferindo os moldes, conferindo os detalhes da peça. Esse pequeno tempo que a gente perde, ele vai evitar um desgaste muito maior, que é o de desmanchar uma peça, de perder uma peça porque acabou fazendo uma medida errada. Então, é algo para a gente se atentar, né, sempre no nosso dia a dia. E vocês, o que é que vocês me dizem? Vocês já passaram por isso? O que é que vocês veem no dia a dia? Se vocês passam muito por isso? Podem também falar sobre o que é que vocês fazem para evitar também, né? Então, eu quero ouvir de vocês também. E aí eu vou falar um pouquinho antes de vocês, aí vocês vão pensando, né? Eu nem colocaria como perda de tempo, eu vou colocar como investimento. Porque aí, quando a gente muda na nossa cabeça que a gente está investindo, fazendo o planejamento, a gente se dedica mais a ele. De novo, 10 minutos antes de planejamento, de conferência, é um investimento na qualidade da peça que eu vou produzir e, portanto, eu não vou precisar refazê-la. Porque se eu refazer, eu vou ter que fazer todo o processo novamente. Isso sim é perda de tempo, né? Mas planejar, se organizar é investimento, tá? Vamos tentar mudar a nossa percepção, né, de o tempo necessário para organizar as coisas como uma perda, porque ela não é. Ela é um investimento. E aí, o que vocês nos dizem em relação ao desperdício de falha ou de erro? Na última aula, né, vocês falaram muito da dificuldade, por exemplo, da modelagem e corte, e que ali é crucial para que
todo o andamento da produção aconteça na sequência. E aí a gente imagina que possa haver falhas, né? Seja porque não houve uma boa formação, que vocês não dominam totalmente a técnica, ou seja porque de repente fazer rápido, isso acaba prejudicando a produção mais para frente. Mas para além dessa parte, né? Que outras falhas acontecem no dia a dia de vocês, né? No ato da costura, no ato da montagem. O que tem sido comum, o que tem sido de dificuldade de vocês, em que eventualmente há necessidade de refazer uma peça? Contem para a gente. E dessa vez não tem ninguém. Todo mundo se calou-se. Sandra e Lara e as demais, né? Às vezes acontece, já aconteceu com a gente, da gente pegar uma demanda muito grande, e aí a gente se perder assim durante a execução do trabalho, por não dominar aquela determinada técnica. Entendeu? A gente pegou para fazer uma customização de umas roupas, era muita coisa. Era um modelo 400 peças, a outra 200 peças. E aí eu achei que era um tipo de material, de tecido, e era um outro tecido. E aí eu acabei me atrapalhando na questão do que tipo de material usar, que tipo de técnica usar para que aquele aplique ficasse bem seguro, né? Não descosturasse, não descolasse, enfim. Então, é muito importante, antes de você pegar qualquer tipo de trabalho, aceitar qualquer tipo de encomenda, você pedir um prazo para ver se você ou você, né, que é a liderança, sabe fazer e repassar para as demais, ou se tem alguém no grupo que domine aquela técnica para aplicar naquela demanda. Porque acaba que a gente pode fazer 99%, mas quando você faz 1% que não fica ao gosto do cliente, você se queima por esse 1% e os 99% é esquecido. Então, isso foi uma coisa que a gente passou que uma vez só, né? Mas como eu já tinha pego essa encomenda, eu disse, gente, agora vamos para frente, vamos. Aí eu fui pesquisar que tipo de cola usar, porque tinha coisas que tinha que ser colada e tinha outras coisas que tinha que ser costurada, né? Então, foi muito complicado. Nunca mais eu pego uma demanda assim. Certo? Obrigada, Cleciane. E aí acho que são duas reflexões antes de passar para a Aparecida. Uma é que quando a gente pega muita coisa, um produto grande, né, uma demanda grande, isso pode provocar cansaço na gente. E quando a gente está com muito cansaço, porque tem que fazer tudo muito rápido, não dá tempo de descansar, não dá tempo de pensar, a chance de a gente errar é maior. Então, esse é um cuidado. O outro cuidado que também está em relação à sua fala a gente vai pegar coisas que a gente não conhece com prazo curto, porque se a gente pega com um prazo longo, dá tempo de fazer um piloto, dá tempo de estudar, dá tempo de planejar e fazer com qualidade, né? Mas se eu não conheço e tenho pouco tempo, será que vale a pena? Será que vale a pena, né, a nossa imagem perante o cliente ficar ruim porque a gente não conseguiu atender aquilo que ele desejava? Às vezes é melhor não atender, né? Seja pela nossa saúde mental e saúde física, porque, como foi dito também na primeira aula, né, com o Marcos, em termos de conteúdo, não é só o dinheiro que a gente está
trabalhando, né? A gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha pelo nosso bem-estar, pelo nosso bem viver, né? E aí eu passo a palavra para a Aparecida, e eu não sei quem é que está na mão levantada, que está como Rev Dom Jean, é isso mesmo? Reverendo Dom Jean? Não sei. Vai lá, Aparecida. Como você estava falando, Sandra, é a questão dessa perca. Aqui na Associação dos Artesãos, a gente teve uma experiência assim. Na época, eu não estava, né, com as meninas, e elas pegaram uma encomenda com pouco prazo, sem elas dominar, que eram as camisas. E foi um desperdício muito grande, porque foi uma peça, se eu não me engano, de 25, com 25 metros, era 50 metros, que elas desperdiçaram. Não teve como reaproveitar. Quando eu cheguei, que elas me chamaram, que eu vi as peças todas cortadas, e que eu fui dar uma olhada, não tinha como. Porque era uma encomenda, imagina aí, uma encomenda de quadrilha, de camisas de quadrilha. Era vários, infelizmente, elas perderam. Porque não pensaram, eu não sei o que foi que aconteceu, que elas pegaram essa encomenda sem muita noção, achando que dava conta. Antes da gente fazer, né, pegar qualquer encomenda, é muito importante a gente analisar antes, né? Eu tenho condições, né? Será que eu dou conta disso? Ou então pegar com bastante antecedência. Eu costumo pegar encomenda, mas eu pego com antecedência, porque aí é como você falou, Sandra, fazer uma peça piloto, consertar aquilo que você errou, né? Tem o tempo para você fazer o molde certinho. E aí você vai ter uma produção bem maior, né? Fazendo com mais segurança e tem chance de tudo dar certo. Porque pegar uma encomenda sem muito conhecimento é complicado. É isso. Obrigada, Aparecida. A segunda pessoa que tinha levantado a mão, cadê, meu Deus? Perdi aqui. Sou eu. Vai lá, por favor. Sou o Dom Jean, coordenador da ACAI. E assim, a nossa experiência começou lá atrás, na pandemia, né? Quando as associações tiveram a oportunidade de produzir as máscaras para distribuição. E aí nós viemos estamos desenrolando nosso trabalho desde então. A grande preocupação na hora de uma produção é começarmos pelo piloto. Se não tivermos o piloto feito, vai dar problema. E muitas das vezes, com o próprio piloto, a gente vai descobrindo problemas na montagem da peça. Então, a grande importância é partir do piloto e também, se é uma escala maior, a divisão de tarefas. Porque, geralmente, uma pessoa só do grupo não consegue fazer iniciar o trabalho e ir até o final. Então, na produção, quanto mais dividimos, mais se multiplica. E sempre, como Sandra falou, né? A preocupação no processo do nosso trabalho, lembrando que é a imagem do grupo que está sendo levado, é a imagem também de quem encomendou que está sendo levada. Então, é toda uma cadeia produtiva. É um trabalho com responsabilidade e também com o autoconhecimento do grupo. Por isso, esses cursos que estão sendo promovidos estão sendo de grande importância para todos. Por mais que muitos grupos aqui já trabalham há muito tempo em produção de itens, mas essa repaginada e esse novo norte que vocês estão dando é de grande importância para nossas associações. Viu? Então, a minha contribuição seria basicamente essa, né? Falar que, mesmo conhecendo uma peça, é necessário fazermos o piloto. E nesse piloto buscarmos a excelência nele. Refaz, para daí partirmos para a produção. E se no nosso olhar
nós sabemos que podemos produzir, por exemplo, 200 peças em 15 dias, o nosso olhar é esse. Mas que pelo menos coloquemos 10 a 15 dias a mais para o nosso cliente, porque é melhor trabalharmos com o fator surpresa, entregando antes do prazo, dando um prazo maior, do que darmos um prazo com exatidão e no meio do percurso não podermos cumprir. Então, sempre é bom trabalhar com essa margem de dias e fazermos o fator surpresa. Isso vai agradar muito o cliente. Me garantiu dia 30, me entregou dia 20. E vai fidelizar. Gratidão pela oportunidade de repasse de conhecimento. Muito obrigada, Dom Jean. É fundamental o que você colocou. Vamos lá, dona Lara? Vamos continuar? Eu sugiro a gente trabalhar com, acho que o restante dos desperdícios e fazer um comentário geral, para depois a gente ir para as outras atividades. Sim. Vamos lá, né? O tempo, né, que a gente foi tão falado aí agora, o desperdício de tempo. O tempo perdido, ele também é um desperdício, né? Todos os fatores a gente já estava falando antes, né? A falta de organização, o atraso em alguma etapa, máquinas paradas por falta de algum material ou uma divisão de tarefas confusa, né? Que a gente já estava falando aí anteriormente. Então, a gente tem que se atentar muito nessa perda de tempo. Então, é como a professora falou, invistam tempo de vocês na organização, no planejamento, em todos os cálculos que vocês fazem aí para evitar esse desperdício. Então, assim, organize bem as etapas da produção, separem todos os materiais antes de começar. Assim, ele vai evitar que vocês parem o trabalho no meio, né, por falta de alguma coisa. Então, assim, vamos sempre reiterar, organização sempre, um bom planejamento. Então, assim, invistam o tempo de vocês para que ele não seja desperdiçado lá na frente. Agora, o desperdício de estoque. Esse desperdício, ele vai ser um pouco atrelado aí também ao desperdício de materiais. Ele pode ser um desperdício tanto por excesso, quanto por falta de controle do estoque de vocês. Então, ele costuma aparecer quando ou há um material demais ali parado, que não vai ser utilizado, vai ficar ali, às vezes até, muitas vezes vai ficar esquecido ali na produção, como eu disse. Com desorganização isso pode acontecer, sem uso, ou também quando o grupo não sabe exatamente também quanto ele tem de estoque daquele item. Então, o excesso do item, ele vai ocupar espaço que vocês poderiam estar utilizando para outras coisas. Ele pode, como a professora falou, pode estragar com o tempo. Também sou. Como bem uma de vocês falou aí, perdeu um tecido porque foi armazenado de forma errada e aí mofou. E o tempo, ele vai causar, né, gasto de dinheiro desnecessário. Ele vai ali, o material que vocês compraram para utilizar em produção, ele vai ficar parado, ele vai, por muitas vezes, vai se desgastar com o tempo. Então, é muito importante se atentar a isso também. E uma dica para isso é anotar o que vocês têm disponível sempre, verificar o estoque antes de comprar nossos materiais, né? A gente pode ver pelo exemplo que ela deu ali, ó, ela comprou linhas novas e quando ela organizou o espaço dela, ela viu que ela já tinha essas linhas que ela comprou. Então, ela poderia ter evitado aquela compra se ela tivesse, né, se organizado e ela tivesse ali, né, verificado o que ela tinha de estoque. Então, é um passo muito importante para a gente se atentar. Então, assim, vai evitar compras desnecessárias, vai evitar materiais parados, vai evitar materiais que possam ali acabar se estragando com o tempo. Então, né, muito importante também para vocês se atentarem. E o desperdício por movimentação. Bom, o desperdício por movimentação ele vai ocorrer quando os materiais eles ficam longe das suas estações de trabalho. Por exemplo, as linhas estão longe das máquinas de costura onde vocês estão. Então, vocês vão perder um tempo
andando para pegar aquelas linhas e que precisam, ou então vão se atrapalhar pelos itens não estarem à mão. Isso também vai, né, querendo ou não, também vai ser um desperdício de tempo. Então, assim, deixem os materiais que vocês mais usam perto de vocês, as unhas, as tesouras, zíper, se estiver utilizando, fita métrica. Sempre deixem perto das máquinas onde vocês estão, porque isso vai evitar que você tenha que sair do seu local onde você está trabalhando, ir lá pegar, ir lá procurar. Organizem também muito bem por função, né, para facilitar o fluxo de trabalho. Então, se você puder deixar ali na ordem que você mais utiliza, vai ser de grande ajuda para você não ter que perder esse tempo por movimentação. E acho que tudo assim, né, sempre volta, todos os desperdícios, querendo ou não, estão atrelados também ao desperdício do tempo. Então, assim, o tempo que você vai perder tendo que levantar, indo pegar um item, voltando, aí levanta e pega outro, é um tempo que você poderia estar se dedicando ali à sua produção. Então, novamente, mais um ponto muito importante para vocês se atentarem. Deixa eu só fazer uma palavrinha. A não ser que vocês queiram fazer atividade física, de senta, levanta, né? Para dar uma engrossada na perna, para fortalecer essa musculatura, né? Não faz muito sentido, né? A gente deixar as coisas longe. Então, por isso que parar e pensar, olha, para esse produto que eu estou fazendo, eu preciso da linha amarela, eu preciso da tesoura X, eu preciso 3 minutinhos que eu olho, pego os materiais e deixo ali do meu lado, né? Se eu não paro, se eu não penso, não organizo, não invisto meu tempo para essa organização, muito provavelmente para fazer com que eu faça um exercício físico fora da academia, né? É bom para as pernas, mas de repente pode atrasar a produção, né? Então, a gente precisa realmente cuidar disso também, né? Porque quando a gente fica levantando para pegar uma coisa que está longe, porque a gente esqueceu, às vezes quebra o ritmo da produção. Você está lá num ritmo da produção, aí você para, aí se você parou, você já vai fazer alguma outra coisa. É importante parar, com certeza, né? Fundamental as paradas para fazer um alongamento, porque se a gente for pensar na nossa saúde, né, é importante fazer o alongamento das mãos, é importante dar uma estirada, mas para cuidar do corpo. É diferente de uma movimentação excessiva, porque a gente deixou as coisas distantes e a gente não trouxe para próximo para poder trabalhar. Fazer pausas para alongamento e cuidar da saúde, sim, né? E aí é como a gente vai dosar esse olhar sobre o desperdício de movimentação. Perfeito, professora. E por último, vamos, né, praticar o que a gente estava, né, vendo aqui. Então, vamos fazer um exercíciozinho com vocês. Eu coloquei 5 situações aí, e vocês vão me dizer qual desperdício é o que está ligado a cada situação. Então, vou falar a situação, e aí vocês vão levantar a mão e vão me dizer qual desperdício aí embaixo vocês acham que é. Pode ser que algum aí até tenha mais de um tipo de desperdício, né? Como a gente viu, tem uns que estão meio que atrelados aos outros. Então, vamos lá. Primeiro desperdício. Faltou tecido no meio da produção. Qual desperdício vocês acham que é relacionado a essa situação? Acho que é esse desperdício por falha, erro. Não calculou direitinho, tipo, o que ia pegar na encomenda e faltou o tecido. Boa noite. Eu acho que é desperdício de tempo. Ele vai gerar um desperdício de tempo, mas quando falta o tecido, está relacionado a quê? Ao estoque. Está relacionado, né,
há erros, no caso das meninas, né? Elas erraram, desperdiçaram uma peça inteira, né? Tanto faltou tecido, no caso, que cortou a peça inteira, né? Não tinha mais tecido, então teve que comprar novamente. É. A gente Está vai relacionado a erro. Obrigada, Aparecida. A gente vai considerar a falha e erro quando a gente costura errado, né? Como teve uma que colocou que costurou o cos ao contrário e teve que desmanchar o cos do shorts. Costurou errado e teve que montar de novo, né? Isso é uma falha, um erro na montagem, né? Na costura. Quando falta tecido, como uma de vocês já colocou, é porque houve um desperdício de estoque, faltou, não calculei corretamente o estoque, faltou. E como já foi dito, se falta o tecido, para a produção. Se para a produção, vai gerar o outro desperdício, que é tempo, porque eu fico parada. Então, um desperdício, como Lara já tinha bem colocado, gera o outro desperdício. Então, o desperdício de estoque por parar a produção gerou também o desperdício de tempo. Tudo bem? Exatamente. Exatamente. Quem falou desperdício de estoque, acertou. E quem falou de tempo também acertou, né? Os dois estão atrelados, então acertaram. A próxima próxima situação. A peça teve que ser desmanchada. Qual desperdício vocês acham que é relacionado a essa situação? Desperdício por falha e erro. Esse aí não tem dúvida, né, Lene? Muito bem. Pois é. E o próximo? Exatamente. Perfeito. O próximo. A produção parou por falta de material. O que é que vocês acham? Aí foi um erro de cálculo, né? Que não calculou o total, né? Aí, no caso, quando falta, foi erro de cálculo. Mais alguém? Aí por isso que gera, né, a importância do planejamento, né? Que se realmente aquela quantidade é o que precisamos, para não Exatamente. dar desperdício, né? Aliás, perda de tempo. Novamente, a gente tem, né, dois desperdícios. A produção parou por falta de material, então teve um desperdício de tempo ali na nossa produção e também nós tivemos um desperdício, né, de material. Algum material ali não foi calculado bem e acabou faltando, acabou, né, se perdendo por ali e não estava, aí parou a produção. E aí o próximo é comprar um material que já tinha. Qual o desperdício vocês acham que é? Deixa eu comprar material. Eu acho que é desperdício de estoque, não? Exatamente. Perfeito. Comprar o material. Falta, né, a questão do estoque estar mal organizado, né? Porque se você sabe o que vai precisar, né? Então você vai lá no estoque, vê se a quantidade que você tem lá, se precisa comprar mais, né? Ou não. É a questão da organização, aí entra essa questão. Perfeito, Aparecida, perfeito. E o quinto e último, a costureira levanta várias vezes para pegar ferramentas. Qual vocês acham que é? O tempo. Quando você senta na máquina, assim, quando você vai para uma máquina, você já vê a questão de linha, tudo que você vai precisar, seja até a agulha você colocar na gavetinha, caso quebrou, você tem outra para repor. Também está certo. Desperdício de movimentação também. Perfeito, exatamente. Desperdício por movimentação e também desperdício de tempo, né? A gente vê que
todos os desperdícios aí, querendo ou não, eles vão ser atrelados ao desperdício de tempo. Então, correto, as duas estão corretas. Isso. Vocês querem fazer mais alguma colocação antes de eu seguir a aula? Acho que pode seguir. Pode seguir. Bom, agora a gente vai para outra parte da aula que eu falei, que a gente vai falar mais sobre sustentabilidade, né, na nossa produção. Então, o que é que a gente pode fazer com os resíduos das costuras que acabam sobrando ali na produção, né, na confecção, por mais que às vezes a gente tente, planeje certo, faça todos os cálculos, às vezes realmente sobra ali uns pedaços de tecido, às vezes sobra um pouco de linha, zíper, viés, então assim, mas para onde vão esses resíduos quando a gente não faz o descarte correto ou o reaproveitamento deles? Então, um grande exemplo, né, vocês podem ver aqui nas imagens, pelo mundo inteiro, né, existem essas montanhas de roupa da indústria têxtil, né, que é a indústria que a gente trabalha, de tecidos, principalmente de roupas, né, que são literalmente montanhas de lixo, de resíduos, que, inclusive, esse aqui é do deserto do Atacama, no Chile, e ele é tão grande, tem tanto resíduo, tem tanta roupa lá, que a gente consegue ver ele do espaço, para vocês terem noção da quantidade de desperdício que tem ali, de roupa, de materiais têxteis. Aqui na primeira imagem, né, a gente vê uma montanha, literalmente uma montanha de roupas que são descartadas aí. E aqui ao lado, não sei se vocês conseguem ver aí, mas essa imagem aqui que eu estou circulando, ela é uma imagem que foi feita por um satélite. Então, assim, a gente consegue ver essa parte aqui, ó, essa parte azulzinha, são as roupas, são os resíduos, são as montanhas de roupa, e essa foto aqui foi feita do espaço. Então, assim, tem tanta coisa que a gente consegue ver fora da Terra, para vocês terem noção da quantidade de lixo e de resíduo que isso pode causar. Então, agora eu vou passar alguns vídeos para vocês que falam sobre isso, né, para vocês terem uma noção da quantidade, né, de resíduo que a gente acaba gerando, para vocês terem uma noção maior, né, do que a gente está falando. No caso, não é a gente, é o setor. Né? Isso, exatamente. A gente, eu falo porque, né, na engenharia têxtil a gente sempre acaba falando muito a gente, né, porque querendo ou não, nós estamos lá dentro, então é um costume. Mas é realmente a indústria que causa isso. Então agora, o primeiro vídeo a indústria da moda, ela é responsável por 45 toneladas de resíduo têxtil por dia. Vamos ver. Com tanta gente sem ter o que vestir, não ia ter... Antes Vocês disso, estão ouvindo? Ou conseguem ouvir? Ok. Certo? Pronto. Vou voltar aqui só para a gente... É muito maluco a gente entender que mesmo com tanta gente sem ter o que vestir, não ia ter gente suficiente no mundo para vestir todas as roupas que são feitas, entendeu? Isso não é de hoje. Voltando uns anos no tempo, só em 2015, o mundo fabricou 100 bilhões de peças para pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Entende como essa distribuição tá bem desigual? Eu não preciso nem dizer que quanto mais produção, mais resíduos, né? Vou só dar um número rápido aqui para vocês. Olha isso, 45 toneladas é o que se coleta todo santo dia só no Brás, em São Paulo, que é uma região bem conhecida pelo mercado da moda. Isso dá 16 caminhões de sobras de tecido que vão pro lixo. Ampliando isso para todo um planeta Terra, segundo o relatório Fashion on Climate, só a indústria da moda é responsável pela mesma quantidade de gases de efeito estufa de França, Alemanha e Reino Unido juntos. Vocês conseguiram entender agora o quanto é absurdo a gente pensar em quantas pessoas que não têm o que vestir nesse cenário? Infelizmente, é assim que as coisas são. No Chile, Você já ouviu falar no deserto? No Chile, o deserto do Atacama recebe todos os anos cerca de 39 mil toneladas de roupas de grife descartadas pela indústria da moda. O local se transformou num lixão a céu aberto.
Para reduzir os impactos ambientais, uma parceria entre duas organizações não governamentais criou um projeto que dá vida nova a essas roupas. A estratégia das marcas para se livrar dos excessos e sobras tornou-se um problema ambiental grave. Polui o solo, ameaça a biodiversidade da região e o acúmulo de tecido oferece risco de incêndios espontâneos. Para chamar a atenção do mundo, no ano passado, as ONGs Deserto Vestido e Fashion Revolution criaram um desfile de moda no meio do lixão. Neste ano, as mesmas organizações deram mais um passo. Criaram uma loja virtual, onde qualquer pessoa pode comprar as peças que seriam descartadas e recebê-las em casa. Antes disso, as roupas passam por um processo de higienização e restauração. A ação superou as expectativas dos organizadores, já que todas as peças anunciadas na primeira etapa do projeto já foram vendidas. Você já ouviu falar no deserto de roupas de Atacama? Pois é o maior deserto de descarte de roupas do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que esse problema também acontece aqui no Brasil, só que de forma silenciosa. Todos os dias, toneladas de tecidos vão parar em caçambas, depois em aterros e depois espalhada por vários lugares da cidade. Mas, enquanto a gente se choca com as imagens do deserto do Atacama, o Brasil também está criando seu próprio deserto de retalhos. O descarte têxtil acontece todos os dias, sem que a maioria perceba. E não é um problema distante. Ele mora aqui, nas ruas, nos próprios aterros. Você sabia que a cada hora toneladas de tecidos poderiam ser reaproveitados e acabam no lixo? O ciclo de desperdício continua, silencioso, sem circular, sem gerar renda, sem virar novas peças ou novas histórias. Enquanto isso, milhares de metros de tecidos poderiam virar roupas, arte, oportunidades de trabalho. Acabam sendo enterrados em aterros no nosso país. E você, o que acha disso? Comenta aqui, compartilha. Vamos juntos espalhar essa mensagem, porque juntos a gente pode mudar a realidade do nosso país. Bom, como a gente viu aí, né, é um problema gigantesco, né, 45 toneladas por hora que a indústria, né, acaba gerando, e, né, literalmente montanhas de lixo e montanhas o que daí a gente sabe que poderia ser reaproveitado, por exemplo. No vídeo que a gente viu anteriormente, a ONG, ela, dentro desse deserto, ela conseguiu encontrar coisas que facilmente poderiam ser reaproveitadas. Então, né, a gente puxa aí a reflexão do reaproveitamento, de evitar cada vez mais que esse tipo de coisa aconteça. Então, assim, o que a gente pode fazer com os resíduos das nossas costuras? Quando o grupo ele cuida desse material, com organização, com criatividade, né, como a gente pode ver com o exemplo das meninas aí, né, muito criativas, soluções incríveis, que às vezes a gente nem pensa, né, que aquilo poderia se tornar arte, poderia se tornar artesanato. Então, o que é que isso significa? Isso vai evitar os desperdícios, a gente vai reaproveitar materiais que ainda têm valor, vai manter o nosso espaço também mais organizado, né? Visto que todos aqueles retalhos, linhas que ficariam, às vezes, por ali, eles vão ser utilizados de alguma outra forma. Pode economizar também nos custos, né? Porque a gente sabe que o nosso material, né, custa caro, e até criar também novos produtos para venda. Então, vocês podem utilizar dessa criatividade desses produtos para criar novos produtos também dentro da empresa, da confecção de vocês. Então, é isso, usar a criatividade. Lara, a Cleciane quer falar um pouquinho. Certo. Pode falar, Cleciane. Então, pessoal, eu venho dividir aqui com vocês que o ano passado a gente submeteu ao edital de economia criativa do Sebrae e a gente apresentou um projeto para a criação de uma coleção com resíduo têxtil. E esse projeto foi aprovado, né, e nós produzimos essas peças, foram oito peças, e chegamos a desfilar esse ano
o ano passado no shopping, no Midway, e participamos também do desfile que teve com George, acho que é George Azevedo, ele que organizou lá na Fiarte, e nossas peças teve assim uma aceitação muito boa, né? É um pouco trabalhoso, não vou dizer a vocês, é um pouco trabalhoso emendar retalhos. Quem trabalha aqui com emenda de retalhos sabe que é um pouco trabalhoso, porém é muito satisfatório quando você vê a peça toda pronta, né? E eu fico muito feliz, e a gente está dando continuidade. Hoje nós estamos com, depois da Fiarte, depois do lançamento dessa coleção, a gente foi convidada por 3 lojas colaborativas em Natal, só que, infelizmente, não sei se vocês conhecem como que a loja colaborativa funciona, mas, por enquanto, para a gente, só deu para a gente ficar em uma. Nós estamos participando da loja colaborativa Flor de Caju, lá no Praia Shop, e que a gente faz as nossas peças e manda para lá. Não só as peças de roupa, né? Mas como todo o artesanato, tudo que a gente faz, todo tipo de artesanato que a gente faz, a gente vai para lá. Então, vale muito a pena. Nós estamos abertos, o Grupo de Sítio Novo está aberto a parcerias com outros grupos de outros municípios, porque retalho é só o que a gente tem, né? A indústria que a gente tem uma parceria é a Florita, fica em Tangará, e que eu tenho, assim, acesso para pegar a quantidade de retalho que eu queira, né? Às vezes eu consigo até uns retalhos um pouco maior, que vem peças assim com furinhos, e aí é inutilizável para eles repassam para a gente. É muito, muito bom, uma coisa que seria descartado, que seria jogado fora, a gente está fazendo peças novas. Bacana, Cleciane. Acho que uma coisa que é importante da sua fala é que a indústria, né, têxtil tem um grande problema na mão, porque ela é a grande causadora de tudo isso que tem aí de desperdício, né, impactando o nosso meio ambiente, mas os empreendimentos de economia solidária, na sua grande maioria, são a solução para esses problemas. Então, quando você recebe da indústria têxtil, né, esses retalhos e dá uma destinação, você está gerando renda, você está evitando que coisas, né, que poderiam estar contaminando o solo vão, né, para a natureza. Então, assim, esse é um trabalho muito importante que vocês fazem, né? Então, para além de olhar na nossa dinâmica de trabalho, em cada empreendimento, e não desperdiçar, mas que a grande maioria já tem esse olhar, é também ver oportunidades de trabalho, de desenvolvimento de produtos, né, para quem pode destinar esses tecidos para vocês, né? Me faz lembrar muito da Justa Trama, nossa querida Nelsa, né, sempre presente, sempre junto de vocês nos seminários, né? A Justa Trama, ela, além de tomar uma decisão, né, de trabalhar com produtos que são orgânicos, agroecológicos, então são produtos que, mesmo que haja, né, o retorno para a natureza, ele não vai impactar e ele vai ser absorvido. Elas não estão trabalhando com fibras sintéticas, que, né, geraria algum grande problema de impacto na natureza. Estão trabalhando com materiais que são orgânicos, né, tecidos que a natureza consegue absorver mais facilmente sem grandes impactos. Além de todo o processo de produção, se vocês olharem no site, né, nas mídias sociais, o que tem de sobra, elas vendem também, né? Porque o foco principal da Justa Trama não é necessariamente trabalhar com retalho, mas trabalha em parceria com empreendimentos da economia solidária que queiram utilizar, trabalham com artesãs que queiram utilizar as sobras de fios, as sobras de tecido. Então, esse processo de cooperação é muito importante. Vai ter grupos que são de costura e que têm artesanato e que vão aproveitar melhor internamente, tem outros que são mais focados para costura e pode, na própria rede, né, e a gente falou isso na nossa aula anterior, né,
desse processo de contato, o que cada uma faz, como é que podem colaborar. Olha, aqui eu tenho um retalho, né? Cleciane já colocou, olha, quem quer se juntar aqui com a gente pode pegar mais retalho ali. Então, esse é o papel da rede. É vocês se conhecerem, é vocês fazerem esses intercâmbios, é vocês fazerem essas trocas, para além da compra pública, que é o que a gente está almejando, né? Mas a rede é muito mais do que isso, é muito mais do que a compra pública. Vocês já são e já, né, é mais do que isso. Então, vamos aproveitar e potencializar a força que vocês têm em mãos. Pode seguir, Lara. Exatamente. Vamos lá. Bom, o reaproveitamento criativo, como a gente estava falando agora, transformar aquilo, né, que seria um desperdício em um produto. Então, talvez transformar em um novo segmento de mercado para vocês, vai ser uma nova renda. Então, o que é que vocês podem fazer? Algumas sobras, né, podem virar peças novas, e elas podem ser vendidas também, ou também utilizadas como brinde. Talvez você queira mandar, tipo, mandou ali a sua entrega, mandou para o consumidor, e você bota ali um cheirinho feito de fuxico, umas flores de tecido, só para dar aquele charme, né, fidelizar ali o cliente. Todo mundo gosta de receber um agradinho, às vezes só uma mensagenzinha já é suficiente, mas se a gente pode utilizar, né, de algo que iria para o lixo, iria ser desperdiçado, para fazer isso, melhor ainda, né? Então, retalhos médios, o que é que a gente pode fazer? Dá para fazer necessaire, dá para fazer estojo, bolsinhas pequenas, alças também para bolsos, as alças dos bolsos, dá para a gente customizar ali, né, fazer uma bolsa talvez com alça de um tecido diferente, que vai ficar lindo, um bolso com tecido diferente também, vai ficar super na moda. Com retalhos pequenos, como eu falei, dá para fazer chaveiros, dá para fazer umas cores de tecido que eu vou mostrar a seguir, coloquei algumas fotos, dá para fazer os fuxicos, dá para fazer porta-moedas. Então, assim, tem uma gama de coisas que vocês conseguem fazer, que vocês conseguem reaproveitar na produção de vocês. E aqui eu coloquei mais voltado para tecido, mas a gente viu aí, né, que as linhas também são reaproveitadas, né? A gente viu ótimos exemplos aí de como reaproveitar as linhas também, que eu também nem tinha pensado a respeito. Então, se a gente olhar bem, a gente consegue, com criatividade, achar uma direção, né, para esse resíduo que seria desperdiçado, que seria jogado no lixo. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, como eu falei, as flores de tecido, né, feito com um botãozinho que também poderia ser um botão que poderia vir a ser desperdiçado, que sobrou de alguma produção, uma necessairezinha lindíssima, que eu achei que vocês conseguem fazer um pedacinho, não precisa ser tão grande, pode ser uma necessairezinha média, assim, um retalho que sobrou. Temos também os chaveiros, que dá para usar, dá para fazer tanto com aqueles retalhos bem pequenos também, que dá para vocês utilizarem como enchimento. No caso desse modelo aí, né, vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer isso. E também nós temos também esse porta-agulhas, que eu também acho muito lindinho, que vocês podem fazer também utilizando aqueles retalhinhos pequenos como enchimento, e o retalho maior para fazer, né, o forro da almofadinha de alfinetes, que particularmente eu achei um charme. Aqui eu coloquei... Perdão, gente. Pronto. Aqui eu coloquei um tutorialzinho. Eita, perdão, meu áudio está saindo. O áudio está ruim. Tá com o áudio aberto? Fechei o áudio que estava vazando. Perfeito. Aqui a gente tem um mini tutorial de uma necessaire que é super fácil também de fazer com retalhos. Então, vou colocar aqui para vocês verem, para vocês também se inspirarem.
super fácil, né, gente? Um retalhozinhos pequenos aí, um forro, para vocês verem que, assim, com coisas que a gente às vezes nem imagina, a gente pode simplesmente transformar em um produto novo e reaproveitar o que a gente, né, ficaria ali guardado, ficaria ali, talvez fosse até jogado no lixo, e a gente pode simplesmente ressignificar isso e transformar isso num produto diferente. Bom, aqui nós temos, né, algumas dicas também de reaproveitamento funcional, que seria também de usar na nossa própria produção. Então, algumas sobras, elas vão poder ajudar o grupo, né, dentro da própria produção e na organização. Então, uma dica que nós temos é tirinhas fininhas, dá para fazer acabamento interno, dá para fazer trançado, dá para fazer alças de pano, revestimento de botão, brinco, retalhos com defeito, a gente consegue fazer os enchimentos, né, de almofada, ou então aqueles bonequinhos também, dá para fazer. Sobras de linha de viés, dá para fazer, dá para colocar como linha de treino, teste de ponto, consertos, e também, né, a gente viu aí outras utilizações de linha que a gente pode utilizar também. Então, já vão ficar atentos aí também para ter mais criatividade também com as linhas. Dá para fazer apliques também com pedaços de tecido cortado e pequeno, que dá para fazer corações, letrinhas, figuras para decorar outras peças. Então, uma dica é separar os materiais por tipo e, né, porque vai facilitar o reaproveitamento e vai fortalecer também o cuidado com o ambiente, a nossa organização, como a gente já frisou durante a aula, como a organização é importante, né, até para essa parte do reaproveitamento dos materiais. E aqui, né, uma pequena dica do que vocês podem fazer, né, para quem ainda não começou aí a se organizar, para quem ainda não tem nenhuma técnica do que fazer com os desperdícios. Uma dica é guardar, né, os retalhos e as sobras de costura. Então, assim, para facilitar a seleção do que você vai utilizar, né, como a gente viu, retalhos grandes você consegue utilizar para algumas coisas e retalhos pequenos para outras. Então, você deixando aquilo ali separadinho e principalmente etiquetado do que está ali, então você vai ter uma facilidade muito maior quando você for selecionar isso para, né, reaproveitar no seu produto. Então, vai evitar que o material seja jogado fora sem alguém pensar em alguma reutilização para ele. Vai facilitar você enxergar o que ainda pode ser usado como reaproveitamento e vai ajudar a economizar também nas próximas produções. Eu coloco aqui retalhos, mas vocês podem utilizar isso para X coisas que vocês tenham ideia de reutilizar. Pode ser para as linhas, pode ser pode ser... Ai, alguém deu outra ideia aí, mas eu não estou me falhando na memória. Se você lembrar, me dá uma... O zíper, exatamente. Zíper, botões também. Então, assim, dá para fazer essa organização para tudo que vocês têm, que vocês olhem ali e vejam, tá, isso aqui eu consigo reaproveitar em outra coisa, isso aqui eu consigo, né, reutilizar. Antes de passar para o final, mais algum de vocês gostaria de mostrar como vocês utilizam? A Edneide está inscrita. Olha, faz 6 anos que eu trabalho no projeto. Faz 6 anos que eu trabalho num projeto de sustentabilidade. E a gente não perde nada. Que bom, vamos saber. Bacana, Nelma. Edneide? Só para mostrar minha rosa. Ó, o que eu disse a vocês. Olha só, que linda! Em Chita, rebordando Chita. Obrigada, Maria. Eu chaveiro de Vou pensar no que eu vou fazer, viu, professora Sandra? Para vocês. Opa! Que bom! E vocês podem também aproveitar, como foi dito lá por Júlia no início dessa aula, colocar no caderno de vocês, né? Então, aproveitar alguma coisa de retalho e vamos pôr no nosso caderninho, no livro, né?
de hoje, né? E para os outros dias também. Muito no capricho. Tá lindo, gente. Ai, gente, a minha rosinha também tá ficando Que linda, ó, bom. do meu caderninho. Olha só, que lindo, 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 lindo. Perfeito. Maravilhoso. Professora. A minha borboleta, ó, também. Linda, É. para colocar no jeans, você recorta se quiser. Fica perfeito. Numa jaqueta também fica lindo. Fala, Mazinha. Olha, aqui a gente aproveita esses cantinhos de pano que fica bem miudinho, a gente aproveita, faz um chaveirinho assim. Aí a gente não desperdiça nada, porque a gente aproveita, bota um botãozinho, aí fica mais ou menos, né? Fica lindo. Mais ou menos não, tá lindo. Que história é essa de mais ou menos, Dá mulher? até para colocar na embalagem, assim, faz uma embalagem, dependendo do... Vamos dizer que alguém compra, né, um presente assim, você coloca por fora da embalagem, fica perfeito. A gente coloca num saquinho eles, em embalagenzinha. Ela serve como aplique também para colocar em alguns objetos. Serve Maravilha. como aplique para botar em algum objeto, em alguma coisa, em bolsa. Lindo. A Lídia quer falar também, que levantou a mão. Linda, Mazinha. A gente já aproveita tudo. Já. Olha só! Nossa, vocês têm coisas lindas. Perfeita. Lindo. A gente aproveita bastante, Al. Pois é, nada como quem está no dia a dia. Hoje vocês estão dando um show na aula, né? Nem precisava mais da aula, vocês já fazem tudo. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Vai lá, Cleiciane. Olha aqui a prova de resto de linha. Você pega uma encomenda, aí você faz, aí fica um pouquinho de linha ali. Aí tem uma artesã que faz esses tapetes com o resto. Uau! Olha que coisa. Meu Deus. Um tapete de resto. Olha só, quem diz que esse tapete é com resto, não tem como dizer que é, né? Olha. Perfeito. Coisa linda. Lindo, perfeito. Vocês não têm noção. Aí ela fez também, ó, um monte de pulseirinha. As pulseirinhas. Pode ser agora. Também. Acabei de receber para levar. Eu ia amanhã, né, para Natal, para levar essas coisas para a loja colaborativa. Mas como eu tenho que ir para o hospital, ficar com minha avó, eu acho que eu só vou poder ir no sábado de tarde, mas é bem provável que no domingo. Olha aí, olha a Xuxinha. Olha a Xuxinha. O restante das linhas que a gente faz para não jogar no mato, não desperdiçar. Tá vendo? Olha lá, a Ana Lúcia e a Gidene também estão mostrando. Para não... Uau! Gente, Cleiciana, amiga, você tá bem, né? Graças a Deus. Coisa boa. Mulher não vem para a feira não amanhã? Vou não, querida. Ei, tá na aula, depois você fala comigo. Olha lá a Gildene também mostrando. Mulher. A Maria Silene. Deixa eu ver se eu fixo a Maria Silene agora um pouquinho para mostrar mais para vocês. Olha só. Eita, gente, coisa linda. E se eu não estiver vendo alguma das mulheres, me chama, abre o vídeo que aí eu consigo, né? Porque nós estamos hoje em 111 pessoas nesse momento, já tivemos um pico de 130 pessoas, né? Então, nem sempre a gente consegue visualizar todas vocês, e caso eu não esteja visualizando, só chamar, fala, olha, que eu fixo na tela para vocês poderem mostrar os produtos de vocês. Olha só que coisa linda! Muito bem, Maria Silene. Ah, vocês dão um show. Vocês dão um show. Parabéns por todo o trabalho de vocês. São muito talentosas, muito criativas. Eu estou assim, encantada com tudo que vocês mostraram aqui hoje.
Então, assim, acho que eu aprendi mais do que passei para vocês, porque eu fiquei, assim, realmente encantada com a quantidade de coisas que vocês conseguem reutilizar. Então, incrível, incrível, gente. Eu amei muito. Então, pessoal, quem quiser conhecer os produtos de Sítio Novo, vão lá na Flor do Caju, na Flor de Caju, lá no Praia Shopping. Vai lá, Sandra, tem um bocado de coisa de Sítio Novo. Sim, senhora, vou lá. Olha só que graça, gente. Oh, gatinho. meu Deus do céu! É a cara da minha filha. Olha esse preto. Que coisinha linda. Olha o gato moranguinho. Gente, eu fico doida com isso. Não, agora isso aqui, eu fiquei encantada. Olha a galinha, chaveiro galinha. Meu Deus, coisa linda. Amém. Oh, meu Deus. E o cachorro? Ei, gente. Ah, meu Deus, eu fico doida com essas coisas. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui é marca-texto, é muito bom também para fazer com restinho de linha. Isso perfeito. Aqui vende muito e dá para vender baratinho, né? Então, vende muito, é muito bom. Ai, estou apaixonada por essas coisas. E nós também. Eu já estou apaixonada também. Então, vai lá na Flor do Caju. Vou lá. Segunda-feira já vai estar lá. Ótimo. Boa. E aí, dona Lara, vamos fechar? Vamos. E só uma pequena parte sobre o descarte responsável, né, o que não pode ser reaproveitado, vocês terem esse cuidado de descartar eles, né, da melhor forma possível. Então, evitar misturar com o lixo comum, se possível, procurar parcerias com cooperativas de reciclagem, né, que aproveitam até os menores restinhos ali que vocês talvez não consigam. Então, aqui tem uma pergunta final, né, que é no seu grupo, como esses resíduos estão sendo descartados atualmente? Então, se alguém quiser falar, mas acho que a gente já viu bastante aí, né, que vocês sabem como descartar e sabem como reaproveitar, principalmente. Então, acho que teve assim... Pode falar. Desculpa, Lara. Teve logo no início da aula, não lembro quem foi que falou no chat, perguntando se tinha uma engenharia reversa, né, para os tecidos, né? Eu tenho conhecimento de alguns que o pessoal tritura e refaz como é que fala? Refaz os fios, né? Mas eu acho que não é para todos os tecidos. Você que está estudando engenharia têxtil pode dizer para a gente também, né? Se tem algum tipo de reaproveitamento a partir da fibra. Da fibra, eu tenho um exemplo, né, que é da empresa que eu trabalho, que eles reutilizam, assim, às vezes a gente tem muito desperdício, enquanto está fazendo a fibra, né, nos filatórios, que é onde a gente produz o fio, né, transforma a fibra em fio, em linha, e quando a gente faz isso, às vezes sobra filamentos que voam pela produção, filamentos de algodão, e aí o que é que eles fazem lá? Tem uma máquina que ele suga todos esses filamentos e retransforma em algodão novamente. Então, isso se retransforma numa fibra. E a gente utiliza de novo isso para fazer outro tecido. Então, assim, os filamentos que iam sobrar ali de algodão, a gente consegue reaproveitar para fazer novamente. Então, fica um ciclo ali de saem aqueles filamentos que seriam desperdício, que seriam lixo, e volta novamente como algodão para se tornar tecido de novo. Então, por hora eu lembro desse, não sei se eu lembro de mais algum que envolva um tecido especificamente, mas eu lembro muito desse de fibras, que é o que a gente utiliza bastante. Se alguém tiver algum exemplo também que lembre. Não, mas acho que é isso mesmo. Foi Messi que se colocou ali, foi ela que perguntou. Obrigada, Messi, por ter colocado essa questão, né? Eu acho que a gente já pode ir encerrando e deixar essa pergunta para vocês refletirem no coletivo do empreendimento. O que normalmente vocês jogam fora
ou se há alguma coisa que vocês jogam fora, e se eventualmente ainda dá para aproveitar. A gente já está vendo que vocês aproveitam muita coisa, e que em alguns provavelmente vocês nem jogam nada, e aproveitam de quem joga para poder fazer, né? Ainda tem isso, né? Mas para aqueles que eventualmente não estão dando nenhuma destinação, será que não dá para reaproveitar? Será que não dá para fazer treinamento? Será que não dá para criar produto novo para vender? Fazer um monte de coisa cuti-cuti, né, Maria Cleciane? Para poder vender, né? São coisas assim maravilhosas que podem ser feitas a partir de algo que ia ser jogado fora. Olha só que riqueza isso, né? Então, e o meio ambiente agradece. Né? Sabe o que eu pensei aqui, Sandra? Bem rapidinho. Minha cabeça não para de pensar, não. Porque agora tem aquelas lojas, essas lojas de 20, né, que tem muito vidro, uns vasos bem bonitos, de R$20, 20, 25. Então, eu pensei agora, eu vou comprar vou na loja comprar e vou fazer, vou tirar uma foto e na próxima aula vou ver se dá para me trazer. Colocar um monte de retalho, colocar por parte, ou colorido ou por cores. Fazer tipo um degradê. Deve ficar muito bonito. Uma peça de decoração chiquérrima. Ó. Né? Aí pode colocar cola também para ficar mais apertadinho, ou então ir socando, até ficar aí em cima você coloca uma cola para ele não sair, né? Eita, olha que criatividade florando aí, que coisa ótima. Se eu sair daqui e não notar, eu esqueço. Tá bem, tá gravado, qualquer coisa você olha na aula. Exatamente. E podem vou deixar ideia, aí. Vou deixar aqui para vocês praticarem na cartilha de vocês, né? Para quem já tiver, quem tem também a versão digital vai conseguir ver essas perguntas. Então, reflitam, respondam na cartilha. E, enfim, gente, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês de alguma forma com essa aula, mas eu acho que todo mundo aqui aprendeu muito com quem mostrou, como reaproveita. Fiquei muito feliz de saber que vocês já fazem isso, que uma boa parte de vocês já faz isso. Achei incrível, como eu falei, eu fiquei encantada com o que vocês mostraram, então, assim, aprendi mais até do que falei. Então, é isso, muito obrigada. E a próxima aula também é comigo, vai ser sobre gestão de estoque, na próxima terça-feira, mesmo horário. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Lara. Está todo mundo elogiando a sua aula de hoje. Muito obrigada. Parabéns, você foi ótima. E aí, eu quero saber se Júlia, se Carlos querem dar algum recado final antes de nossas despedidas e agradecimentos de modo geral. Júlia, Carlos. Eu quero apenas agradecer também pela participação, né? Estou muito feliz por essa aula, que aprendi também, assim como Lara, muito mais do que eu esperava, assim. Acho que foi muito proveitoso para mim. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito bom ouvir e aprender aqui. Bacana. Alguém da Caritas quer falar? Boa noite. Eu entrei agora há pouco, porque meu celular estava com problema. Aí eu peguei meu celular, estava que ele estava dando uma olhada. Aí eu peguei há pouco tempo. Aí entrei já no finalzinho, mas amanhã eu vou assistir, se Deus quiser. Isso mesmo, Francineide. Aproveita que está sendo gravado para assistir. E quando assistir a aula, vá lá e curta a aula, coloca assim, olha, gostei dessa menina bonita que é a Lara, entendi. Coloca lá o seu recadinho para a gente marcar e registrar a presença, tá bom? Mulheres do meu coração,
Um grande beijo, né? Quem for participar da feira, sejam muito bem-vindas para a feira, né? E aí, na próxima terça-feira, a gente se encontra. Então, um bom resto de semana, um bom final de semana. Até a próxima terça-feira. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.